Que a bondade, que a graça, que o amor de Deus continue envolvendo você, envolvendo a sua casa, envolvendo a sua família. Levante a sua cabeça, esboce um sorriso, deixa um brilho aparecer nos teus olhos. Afinal de contas, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para o louvor e a glória do nome do Senhor. Viva como filha de Deus, viva como filho de Deus, viva como príncipe, viva como princesa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Você nasceu para cumprir um propósito. Graça e paz, minha filha querida, graça e paz, meu filho querido. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu chamo assim de filha e de filho, porque são meus filhos espirituais que fazem parte desta grande família de implantadores da cultura do reino de Deus. Nós estamos meditando nesses dias sobre o livro de Atos. Esse livro, escrito pelo Dr. Lucas, inspirado por Deus, e que carrega mensagens que tocam o nosso coração, abençoa a nossa vida. E hoje eu tenho uma palavra para você, uma palavra de Deus. Não saia daí, minha filha, meu filho, não saia daí. Fica comigo até o final. Hoje nós vamos meditar em Atos capítulo 16, a partir do verso 11. Antes que eu comece, eu quero te fazer um convite para você estar comigo numa imersão aqui no Espaço Amo Família, tá? Tem dois eventos que a gente faz aqui que eu quero que você participe. SOS Casamento e Celebrando o Casamento, tá? São dois eventos maravilhosos, 4 dias. Você chega na quinta-feira e sai no domingo. É maravilhoso. Eu, minha esposa, minha equipe, estamos sempre lá. E olha, eu vou deixar aí, casamentocurado.com.br e também o WhatsApp para você fazer a sua inscrição para os próximos, ok? Então vamos lá. Atos capítulo 16, a partir do verso 11. Eu quero ir parando versículo por versículo para te explicar o que Deus quer falar conosco a partir desse texto. Olha só. Partindo de Troade, Paulo estava em uma viagem missionária, tá? O apóstolo Paulo. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samatrócia e no dia seguinte para Neápolis. Agora preste atenção. Foi em Troade que o apóstolo Paulo tem uma visão. E nesta visão aparece um homem vestido como macedônio e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Verso 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, Paulo sai de Troade, vai para Filipos, aonde estava a Macedônia. E em Filipos nasceu uma igreja. Agora, preste atenção como o apóstolo Paulo, ele é guiado, ele é dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impediu de pregar o evangelho em algumas cidades por onde ele estava passando, e Paulo queria saber o porquê. Senhor, fui impedido de pregar o evangelho nestas cidades, então aonde é que o Senhor quer me levar para que eu comunique a tua palavra? Aí à noite, lá em Troade, ele tem uma visão. Ele tem uma visão e ele vê um homem vestido de macedônio que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele vai para Filipos, que ficava na Macedônia e era uma das cidades mais importantes em termos de comércio naquela região da Europa. E ali Paulo, Timóteo e Silas fica por vários dias. Aqui começa agora o nascimento de uma igreja. Você lembra da carta que Paulo escreve da prisão aos Filipenses?
Paulo escreve para esta igreja que estava aqui para nascer. No verso de número 13, Paulo diz: no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sabe, Paulo escreveu lá em 1 Tessalonicenses: orai e sem cessar. Aos Efésios, Paulo escreveu: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Para Timóteo, na carta, Paulo disse assim: eu me lembro de você nas minhas orações, que eu faço dia e noite, todos os dias, dia e noite. Então Paulo não era apenas um grande pregador do Evangelho. Paulo não era apenas um mestre das Escrituras. Paulo não era apenas um filósofo. Paulo, sobretudo, era um homem de oração. Paulo, à semelhança de Jesus, era um homem que demonstrava uma dependência 100% do Espírito Santo orando. Ele chega na Macedônia, mais especificamente em Filipos. Ele sai da cidade, vai para a beira de um rio, esperando encontrar um lugar de oração. Ele quer encontrar um lugar para ele, Silas e Timóteo orarem. E foi nessa busca de um lugar de oração que ele diz: sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. O texto mais na frente vai dizer que Lídia, uma vendedora de púrpura, uma empreendedora, uma empresária de sucesso, estava reunida com algumas mulheres. A impressão que dá é que Lídia era uma líder influente, que estava ali com algumas mulheres. Com certeza elas estavam ali conversando sobre assuntos que tinham a ver com a fé de Lídia. Quando Paulo se aproxima daquele rio e percebe que há um grupo de mulheres ali reunidas, ele então se senta e começa a conversar com aquelas mulheres sobre as verdades do Evangelho, sobre as Escrituras Sagradas. E a Bíblia diz que uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, primeiro, já vimos que Paulo era um homem 100% guiado pelo Espírito Santo. Segundo, Paulo era um homem que buscava o centro da vontade de Deus no exercício do seu ministério. Ele queria estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o certo. Veja que lá, leia todo o capítulo 16. Ele vai em uma cidade, o Espírito o impede de pregar ali. Vai numa outra cidade, o Espírito o impede de pregar ali. Em Troade, ele ora pedindo a Deus: Senhor, então me dá uma clareza. Eu quero estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o certo que o Senhor me chamou para fazer. Ele quer o centro da vontade de Deus. O outro lugar não servia para o apóstolo Paulo. Então Paulo era um homem que buscava estar no centro da vontade de Deus. Ele queria estar no lugar certo, na hora certa, fazendo o certo. Nada pior do que você ter sucesso no lugar errado, onde Deus não te mandou, Deus não te colocou, Deus não te levou. Paulo era um homem que levava muito a sério o lugar da oração, como eu já disse aqui. Agora, o que me chama a atenção nesse texto
essa mulher chamada Lídia. Ali estava um grupo de mulheres. Lídia estava entre elas. No entanto, a única entre elas que fez a diferença foi Lídia. Não há registro do nome das outras mulheres no texto. O único nome que está registrado no texto é o nome desta mulher chamada Lídia. Por quê? E é interessante, uma curiosidade. Lídia foi a primeira mulher a se converter na Europa que temos registro. É impressionante como Deus usa mulheres, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, para coisas extraordinárias. Deus escolhe mulheres para dar start, para dar início a projetos extraordinários. Veja, a primeira mulher que se converte na Europa, aí Deus usa para iniciar a implantação de uma igreja na cidade de Filipos. O que a gente vê em Lídia que Deus continua procurando nas mulheres que Ele quer usar hoje? Primeiro, ela era temente a Deus. Em algum lugar, ela ouviu sobre o verdadeiro Deus. Em algum lugar, ela teve acesso, ela teve conhecimento desse Deus verdadeiro. Então, apesar de não ter muita clareza, não conhecer muito bem, ela tinha fé. Ela temia a Deus. Uma outra virtude dessa mulher é que ela era empreendedora. Ela era próspera. Ela não era daquela cidade de Filipos. Ela era de uma outra cidade. E provavelmente ela estava em Filipos intencionalmente e estrategicamente por causa da sua empresa, do seu negócio. Ela era empreendedora. Deus ainda continua em busca de mulheres que tenham uma mentalidade empreendedora para serem usadas a favor da expansão do seu reino e da sua igreja. Terceiro lugar, ela era sensível ao Espírito Santo. Ela era sensível ao Espírito Santo, porque Deus teve acesso ao seu coração. Deus tocou em seu coração e ela se deixou tocar pelo Espírito Santo de Deus. E ela se abre para a palavra e se rende ao Evangelho, se converte a Jesus. Glória a Deus! Agora, ela não era só temente a Deus, empreendedora, sensível ao Espírito Santo, mas ela também era proativa. Ela era proativa. Se não, preste atenção, a Bíblia diz no verso 14: o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Alguns estudiosos dizem que Lídia era viúva. Não é mencionado aqui a figura do marido, a presença do marido, mas fala sobre a sua casa. É provável que ela era uma mulher viúva e muito bem sucedida. E ela era proativa, porque se não, presta atenção, ao se converter, ao se batizar com toda a sua casa, ela convida Paulo, Silas, Timóteo para que eles se hospedem na sua casa, para que eles fiquem hospedados na sua casa. Impressionante como, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, o nosso coração fica assim transbordando de amor e querendo participar daquilo que Deus está fazendo através de outros. A proatividade dela faz com que ela tome uma iniciativa, ela tome uma decisão. Eu vou hospedar aqui essa equipe missionária porque provavelmente eles não estavam bem instalados lá em Filipos, e ela, tendo espaço na sua casa, porque era uma mulher próspera, ela diz: eu vou hospedar Paulo, vou hospedar Silas, Timóteo na minha casa. Então ela era hospitaleira.
Gente, quantas pessoas perdem muito de Deus por falta de espírito hospitaleiro. Eu fico impressionado como algumas pessoas não recebem ninguém em casa, não recebem nem a própria família, não recebem a própria igreja, não recebem o pastor da igreja. Há pessoas que não recebem ninguém na sua casa, há pessoas que não recebem ninguém na sua casa. Estas pessoas perdem muito de Deus. Elas deixam de receber muito da parte de Deus. Elas deixam de viver muitas experiências com Deus. É interessante como na igreja primitiva era cultural partir o pão de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. Havia não só o coração aberto, mas havia a casa aberta para receber. Como é na sua casa? Como é na sua família? Como é aí no seu lar? Mulher, você é proativa, você é hospitaleira, você é generosa e doadora. Porque, veja só, Lídia não era só uma empreendedora próspera. Ao se converter, ela quer agora participar generosamente, doando, fazendo algo pela obra. E é incrível que essa igreja nasce na casa de Lídia, cresce, e quando Paulo, anos depois, está preso lá em Roma, ele escreve uma carta. E nessa carta aos Filipenses, ele agradece, porque foi a única igreja que patrocinou o ministério de Paulo até o final. Que coisa linda, que coisa linda. Que o Senhor levante mais mulheres como Lídia, mulheres tementes, mulheres empreendedoras, mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo, mulheres proativas, mulheres hospitaleiras, mulheres doadoras, generosas, para que outras igrejas nasçam. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você quer isso para a sua vida? Eu quero orar. Cada dia nós estamos orando por uma necessidade específica. E hoje eu quero orar pelos filhos. Sim, eu quero orar pelos filhos. Eu quero que você coloque o nome dos seus filhos aqui. Eu vou colocar aqui o nome dos meus filhos: Letícia, Douglas e Pedro. Letícia, Douglas e Pedro. Eu quero orar pelos meus filhos e eu quero que você hoje coloque o nome dos seus filhos aqui. Vamos lá? Todos colocando o nome dos seus filhos aqui. Coloca o nome dos seus filhos aqui. Eu quero pelo menos 20 mil nomes aqui. Vamos lá? Coloca o nome dos seus... Ei, por que não? Coloca o nome dos seus filhos aqui. Pastor, mas eu não tenho filho. Então coloca o nome do seu irmão aqui, da sua irmã aqui, ok? Ah, pastor, não tenho irmão e nem irmã. Então coloque o nome do filho de um amigo que precisa de um milagre. Mas coloca o nome de um filho aqui, ok? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta palavra. Como a gente aprende com o apóstolo Paulo e com Lídia, esta mulher extraordinária, aonde não abriu só o seu coração para o evangelho, mas abriu sua casa para o nascimento de uma igreja. Senhor, que todos nós possamos compreender a importância de não abrir só o nosso coração, mas abrir nossa casa, abrir nosso bolso, abrir nossa vida, para que o Senhor comece projetos grandiosos como uma igreja que nasceu na casa de Lídia. Pai, eu quero orar por esta mulher, por este homem, e que esta palavra encontre guarida no nosso coração, lugar do nosso coração. Pai, agora são muitos filhos cujos nomes estão colocados aqui. Pai, todos os dias nós estamos orando de forma específica e objetiva. Já oramos pelos pais, já oramos pelas mães, nós estamos orando agora pelos filhos. Ah, Senhor, já oramos pelos maridos, agora nós queremos orar pelos filhos. Eu coloco diante de Ti o meu filho Pedro Henrique.
Pai, aquela e sua esposa. Eu quero orar pela vida conjugal, pela vida profissional, pela vida ministerial. Eu quero orar pela saúde mental, espiritual, física do Pedro. Senhor, eu quero orar pela Letícia, seu trabalho agora ministerial na igreja, como mãe, como filha. Eu quero orar pela minha filha Letícia. Senhor, que aonde ela colocar as mãos, que haja prosperidade, que haja bênção. Senhor, eu oro. Eu quero orar, Senhor, nesta manhã, por todos os projetos da Letícia e com o seu marido Felipe. Eu quero orar, Senhor, pelo Douglas, pelo seu ministério, pela sua casa, pelos seus filhos. Senhor, eu quero orar. Orar pelos meus filhos. E orar agora pelos filhos de todos, Senhor, que oram comigo aqui. Senhor, são milhares de pessoas. E são milhares de filhos cujos nomes estão aqui. Eu oro, Senhor. Eu oro por cada filho, eu oro por cada filha, eu oro por cada pessoa. Ah, Senhor, glorifica o teu nome, curando, libertando, restaurando. Eu oro por filhas que estão vivendo um momento difícil porque tomaram um caminho errado, equivocado. Eu oro por filhos que tomaram um caminho errado, equivocado. Eu oro por filhos que estão nas drogas, que haja libertação, que estão num processo de divórcio, que haja também libertação do casamento, restauração. Senhor, eu oro por esta filha desviada dos caminhos do Senhor, para que volte, para que se reconcilie, para que tome o caminho de volta. Pai, eu abençoo cada filho, cada filha, eu abençoo a todos com toda sorte de bênção, hoje e sempre. Hoje e sempre, Pai, eu abençoo cada filho, cada filha, pequeno, adolescente, jovem, filho casado. Eu abençoo, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Antes de sair, você já se inscreveu no meu canal? Não? Ah, não pode. Você tem que se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem o botãozinho inscreva-se. Clica nesse botão. Já clicou? Agora ative o sininho. Isso, ative o sininho. E vai aparecer a palavrinha todos. Clique em todos. Pronto. Aí você já faz parte dessa grande lista da família dos implantadores da cultura do reino. E você vai estar debaixo das nossas orações todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo. Não perca por nada e envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Atos dos Apóstolos nos ensinando grandes lições. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até nosso próximo vídeo.